Sou Laurinha Escobar, da Estúdio Laurinha Escobar, sou escritora em 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Vamos dar sequência aqui ao livro de Juízes, estamos no capítulo 6, Seguindo. O Senhor é contigo, homem valente, respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se meu Senhor é convosco, por que vos sobreveio tudo isso? E que feito todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir no Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos encarregou nas mãos das midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai a tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Ele lhe disse: Ai, Senhor meu, por que me livrarei Israel? Eis que minha família é mais pobre em Manassés, e eu, o Senhor, a casa de meu pai. Tomou-lhe o Senhor, já que estou contigo. Ferirás os midianitas como se fosse um só homem? Ele respondeu: Se agora achei mercê diante de teus olhos, dai-me sinal de que és tu, Senhor, que me fala. Rogo-te daqui, não se apartes, que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. Então Gideão se preparou um cabrito e bolos asmo de sua efa e farinha. A carne pôs no cesto e o caldo numa panela, e trouxe até debaixo do carvalho e lhes apresentou. Porém, o anjo de Deus disse: Toma a carne, os bolos, os asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia a mão e tocou a carne, os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. O anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Viu Gibeão que era o anjo do Senhor e disse: Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão enfiou ali um altar ao Senhor, lhe chamou o Senhor e paz, ainda até o dia de hoje. O altar em Ofra, que pertence aos Iberitas. Gideão destrói o altar de Baal. Naquela mesma noite, lhe disse o Senhor: Toma um boi que pertence a teu pai, a saber, segundo o boi 7 anos, derriba o altar de Baal, que é de teu pai, corta o poste ídolo que está junto ao altar, edifica o Senhor teu Deus um altar no cimo desde baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto e lenha dos postes ídolo que vieram a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estavam no altar de Baal derribado, e o poste ídolo que estava junto dele cortado, e referido segundo boi fora oferecido no altar edificado. E uns dos outros diziam: Quem fez isto? E perguntando e inquirindo, disseram: Gideão, filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: Leva fora teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo, e estava junto dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele:
contendereis vós por Baal, livrá-los-eis vós, qualquer que por ele contender ainda esta manhã, será morto. Se é Deus que é por si mesmo, contenda, pois derribaram o seu altar. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado de Jerubbaal, porque foi dito: Baal contenda contra ele, pois ele derribou seu altar. E todos os medianitas, amalequitas e povos do Oriente se juntaram e passaram e se acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, o qual tocou a rebate os ibizeritas e ajuntaram após deles. Enviou um mensageiro por todo o tribo de Manassés e também foi convocada para seguir. Enviou ainda mensageiros a Asser e Zebulon e Naftali. Saíram para encontrar-se com ele. Disse Gibeon a Deus: se has de livrar Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira e orvalho estiver somente nela, seca a terra ao redor, então conhecerei que has de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. Assim sucedeu que, porque outro dia se levantou de madrugada e, apertado a lã do orvalho dela, espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gibeon: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que mais uma vez faça eu prova com a lã, que só a lã esteja seca e na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor havia orvalho. Gideão, com 300 homens, vence os moadianitas. Então Jeroboão, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, defronte o outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou, pois, os ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Diz mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, fazê-los descer as águas, e ali tos provarei. Aquele de quem eu disser estarei, este irá contigo. Esse contigo irá, porém, todo aquele de quem te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse pôs partar, como também todos aqueles que se abaixaram a beber. Foi o número de que lamberam, levantaram a mão à boca, 300 homens, e todo o restante de todo o povo abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gibeão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei aos medianitas nas suas mãos, pelo que a outra gente de toda que se retire cada um para seu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele no vale. Sucedeu-se que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque o entreguei nas tuas mãos.
Se ainda temes atacar, desde tu com teu moço pura o arraial, e ouvirá o que dizem depois. Fortalecidas tuas mãos descerá contra o arraial. Então desceu ele com seu moço puro até a vanguarda do arraial. Os medianitas, os amalequitas e todos os povos do Oriente cobriram o vale, como gafanhotos em multidão, e eram seus camelos em multidão, inumerável como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava cantando um sonho ao seu companheiro e disse: tive um sonho, eis que um pão de cevada rodava contra o arraial de Midianitas e deu encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou em cima para baixo, e ficou assim estendida. Respondeu-lhe o companheiro e disse: não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita? Nas mãos dele entregou Deus os medianitas e todos este arraial. Tendo ouvido Gideão contar que este sonho e o seu significado, adorou e tornou o arraial de Israel e disse: levanta-os, porque o Senhor entrou no arraial, os medianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens e 3 companhias, e deu-lhes cada um suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas neles. E lhes disse: olhai para mim e fazei como eu fizer, chegando eu às imediações do arraial. Como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta, e todos os que comigo estiverem